que é o despertar Zen? Como é que nós podemos despertar? Talvez seja a coisa mais importante da nossa vida. Será que nós queremos passar a vida toda meio adormecidos, sem clara percepção de nós, da realidade do mundo? Ou será que nós podemos despertar e viver com plenitude, com apreciação da vida, com apreciação de cada instante? É possível sim. A palavra Zen quer dizer meditar, mas não é bem meditar, é mais do que isso, sabe? É adentrar mais profundo do seu próprio ser, um conhecimento íntimo da sua grande intimidade. Então, como é que eu posso lidar com as emoções? Eu tenho uma pauta aqui que eu preciso ler a pauta. Então, uma das coisas que essa semana eu despertar vai lidar com isso, o que eu lido com as minhas emoções? Emoções existem, são maravilhosas, né? Cada emoção tem seu sentido, sua razão de ser, e a gente não quer que ela não exista. É bom que ela exista, né? Todas elas. Não tem uma pior, outra melhor. Elas são o que são. Agora, o que nós fazemos com elas, a resposta que nós damos é que é diferente. Alguma coisa pode me incomodar, eu posso ficar indignada, com raiva, e eu posso cometer um crime, ou eu posso criar causas e condições para modificar aquilo que me incomodou tanto, e se me incomodou tanto pode ter incomodado outras pessoas também, e eu vou criar causas e condições para que seja diferente. Então eu preciso conhecer minhas emoções. Às vezes, durante a meditação, a gente fala assim, rotule, dá um rótulo para ela. O que você chama isso? Raiva, amor, ódio, sentimento do quê? Emoção de quê? De afeto, desafeto? Preciso conhecê-las, conhecer a si mesmo. É uma coisa antiga, os gregos falavam isso, né? Sócrates não dizia, que está escrito em Delfos, conheça-te a ti mesmo, conhecer a si mesmo. Não é conhecer o outro, não é abrir a cabeça de alguém para ver como é que são lá por dentro, nem passar por uma ressonância magnética, não é um processo psicanalítico, não é um processo de cura e de psicanálise, ou de psicologia, ou de terapia. É um processo do autoconhecimento, onde a mente conhece a si mesma. Será que nós vamos precisar dos algoritmos dos computadores para nos conhecermos melhor? Ou será que nós podemos parar todos os dias por alguns instantes e observar? Mas não é só parado, é andando, é caminhando. A gente sugere uma posição parada, sentada, porque ela vai facilitar a percepção, mas não para que você faça o resto da vida parado, sentado, olhando a si mesmo. Não, é perceber-se em movimento, em relação com pessoas, com trânsito, com rua, com Covid, com hospitais, com mortes, com o vazio existencial. Não é legal o vazio existencial? Eu acho o máximo, né? Tem um vazio da existência. Por mais que você dê coisas, comidas, roupas, trabalho, ou fome, ou ausência, nada preenche, drogas, nada preenche. O que é esse vazio existencial? Você já sentiu isso alguma vez? Já percebeu que há uma insuficiência e que você não consegue torná-la suficiente? É um trabalho interessante esse. Alguém veio passear com você, Prágina. Vai lá, vai. Pode ir. Ai, tem uma pessoa que me ajuda para passear os cachorrinhos e ele está ali embaixo fazendo barulhinho para ela. Ele não sabe que eu estou aqui falando com vocês sobre o vazio existencial. E se havia um vazio existencial na Prágina Paramita, que é a minha cadelinha, na hora que ela ouve o clique, clique, clique de alguém que vai passear com ela, o vazio vai embora. Às vezes a outra não vai junto. Conviver. Quais situações nos tiram do estado de paz? Será que nós temos um estado de paz permanente e tranquilo? Ou será que nós temos momentos de paz e tranquilidade e momentos de agitação e de provocação do mundo? É interessante olhar para isso um pouquinho. Tem pessoas que nunca percebem seus momentos de paz. Hoje eu recebi um e-mail de um senhor
que ele é vizinho de uma monja aqui da comunidade, e eles moram num condomínio fechado, e essa monja tem 2 cachorros. E os cachorros latem, uivam, principalmente quando ela não está em casa. E ele fica muito incomodado. Eu não sei se ele já foi cachorro, se será cachorro no futuro. Isso no Zen Budismo não existe, né? Não estou fazendo uma brincadeira com ele, não. Mas que afinidade é essa que ele tem com os cães, que entre todos os outros sons que possam estar ocorrendo, o som dos cães o incomoda terrivelmente. Ele não consegue se concentrar para trabalhar, ele já reclamou para ela, seus cães estão latindo, estão uivando, e ela diz assim, cães latem e uivam, é da natureza deles, mas isso não faz com que ele se aquiete, isso o incomoda muito. E ele me escreveu sobre isso, né? Estou muito incomodado, não sei se eu devo processá-la judicialmente, se o condomínio deve multá-la, porque me incomoda muito. E são coisas assim, se está incomodando, nós temos que falar. E nós temos que criar meios hábeis para que as pessoas nos entendam e que sejamos capazes de ouvir. A gente fala o escutar, a escuta compassiva. O Thich Nhat Hanh escreveu um livrinho sobre isso, é bem bonito. Você aprender a escutar, aprender a compreender. Por que a pessoa está tão aflita? Por que o barulho do cachorro, para este ser humano, incomoda tanto? É o que eu brinquei. Será que ele foi cachorro? Será cachorro? Não. Por que o incomoda tanto? Porque o latido o incomoda tanto e o uivo. Será que ele sente essa dor da solidão? A vontade de estar junto? A saudade? Ou é só incômodo por causa do ruído e ele tem os ouvidos muito sensíveis e as notas musicais o incomodam? Hoje teve uma variação de eletricidade aqui no bairro e nós temos cercas elétricas e a cerca disparou. E é um barulho muito forte. E eu tenho uma cadela que mora comigo, eu tenho 3, e uma delas ficou desesperada. Ela sai porque é muito, muito forte. A capacidade de audição de um cão é muitas vezes superior de um ser humano. E você imagina, aquele som que para nós já é horrível, para ela é desesperador. E nós temos que entender isso, que nem todos são iguais a nós. E que às vezes o que para nós é bonitinho, engraçadinho, que é um latido de cachorro, um uivo, uma brincadeira, para uma outra pessoa pode ser muito desagradável. Então nós temos que perceber o que está acontecendo comigo e à minha volta. Porque o nosso propósito é fazer o bem, fazer bem feito. E fazer bem a todos os seres, não alguns, uns ou outros, mas a todos. Espera aí que sumiu aqui a minha pauta. Minha pauta sumiu, deixa eu achar. A pauta está aqui, ó. Que situações nos tiram do estado de paz? Por exemplo, essa. O que é transcender a dualidade? Como podemos exercitar esse movimento? Nós somos a vida da Terra. Vamos lembrar disto? Eu vou falar isso daqui a pouco, às 9h30 na Rádio Vibe Mundial. Eu vou estar falando isso para vocês, quem estiver lá assistindo. Rádio Vibe Mundial, todas as segundas-feiras, das 7h30 da noite até às 7h55. São 25 minutos. E eu gravo aqui em casa porque eu não estou podendo sair ainda. E nessa gravação são coisas que vão surgindo, não é que eu planejo certinho, vai ser assim. Foram coisas que foram surgindo. E uma delas, eu fiquei me lembrando que nós temos, no centro da Terra tem um magma. Essas lavas dos vulcões que estão saindo, a do vulcão, tem um vulcão no Havaí também que está regurgitando, né? E tem este que está nas Ilhas Canárias, que é uma coisa incrível, gente. Você pensar que aqui embaixo de nós, na Terra, lá no centro dela, é fogo. Essas lavas, essas chamas... que queima tudo, destrói tudo. E nós vivemos aonde? Numa capinha fininha, onde tem céu azul, tem oxigênio, tem plantinhas, tem água, tem terra, tem alimentos, porque lá dentro não tem. Lá dentro a nossa vida seria impossível. A nossa vida humana só é possível aqui na casquinha do planeta Terra. E tudo isso está em movimento e transformação o tempo todo. E tem maremotos, e tem tsunami, e tem terremotos, e tem agora essas, como é que chama? Tempestade de poeira, né? Que é o que está acontecendo, tempestade de poeira aqui no interior de São Paulo, e lá no lugar de Ribeirão Preto, vem aquela terra vermelha, né? Que a gente até chamava terra roxa, boa para o café, tudo, né? E diz que nem fosse um pó.
um talco que entra em tudo, entra nas casas, cobre tudo. É muito impressionante, né? Por causa da seca. Hoje choveu aqui em São Paulo, essa noite também choveu. Então, com isso já melhora o ar, melhora essa poeira, melhora a tempestade de terra, de areia que existe, não é? E assim é a nossa vida. Nós somos uma poeirinha cósmica, um quase nada, material reciclado do universo, que nos faz humanos. E é preciso observar em profundidade para você entender e apreciar. A palavra principal é isso: aprecie sua vida, aprecie cada instante da sua vida. O que é dualidade é pensar que tem você e o outro, o dentro e o fora. De um lado existe, de outro lado não. Nós somos a vida da Terra. Cada ser humano que nós encontramos, tutti fratelli, são todos nossos irmãos e irmãs. É interessante, eu fiz um texto para 0 Hora de Porto Alegre, eu escrevo para eles 2 vezes por mês, e ontem quando eu fui escrevendo também vão saindo coisas, né? A gente fala muito de pátria, mas eu falei podia ser mátria ou fátria. Eu descobri que o Caetano, há muitos anos atrás, já tinha falado sobre isso, né? Porque pátria vem de pater, é do masculino, mater, né? A mãe terra que a gente fala tanto. E aí é interessante pensar, a mãe não, a irmã terra. A nossa irmandade com tudo isso que existe. Como dizia Francisco de Assis, irmão Sol, irmão Lua, irmã terra. É nossa irmã, porque também somos feitos da mesma matéria-prima que ela é feita, poeira cósmica. Então, não ficar na dualidade é perceber esse uno, e que eu não sou parte do todo, cada um de nós é o todo manifesto.